Ao vivo aqui através do nosso Facebook e também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, que a gente já está com nossos convidados aqui no estúdio, né? Vamos conversar hoje com um convidado que vem de muito longe aqui da nossa redação, né, para participar com a gente. A gente já agradece a sua disponibilidade, né? Podia nós não deu muito na liga, mas nós podia ter combinado um almoço junto. Já estamos pertinho aqui, já almoçava junto e depois já vinha para a entrevista. Mas brincadeiras à parte, Dr. Luiz Carlos Lemos, né, que é cirurgião dentista há 50 anos, 51 ele estava me dizendo aqui, né, tem mais um aí, e que não só cuidar né, da nossa saúde física, a gente sempre fala aqui, cuidar da nossa saúde mental, né, mas cada dia a gente vai descobrindo também que a gente tem que cuidar daquelas saúdes específicas do nosso corpo, né, e uma dessas saúde também é a saúde bucal. Não sei se a saúde bucal tem um mês dedicado para ela também, como tem amarelo, vermelho, das cores, né? Daqui a pouco o doutor Lemos e a Rose, que está aqui também, pode nos ajudar nessa reflexão. Mas hoje a gente vai falar sobre o câncer bucal, que é um dos cânceres aí que mais matam, né? Por conta de que ele, dependendo do tempo aí do diagnóstico, acaba não tendo muito o que a medicina fazer e acaba muitos pacientes indo a óbito por causa desse tipo de câncer. E aí a gente vai conversar com quem é especialista nesse assunto e quem tem muitas informações para trazer para a gente é o nosso convidado de hoje, Dr. Luiz Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. É com muita satisfação que estou aqui para a gente conversar e, dentro do possível, elucidar, esclarecer, né, trazer alguma informação que se faça importante e valiosa a respeito do câncer bucal. E por que não dizer, também é um câncer que podemos considerá-lo como uma extensão do câncer bucal, o câncer facial. Tá certo, doutor. Antes da gente entrar no assunto, vou pedir para a Rose dar boa tarde aqui pro pessoal também. Ela tá aparecendo na imagem aqui, né? Vamos dar boa tarde. Tudo bem, Rose? Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal que está nos ouvindo. É com grande satisfação que a gente está aqui, né, a convite, para falar de um assunto tão sério e importante na questão da saúde. Olha só, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registra cerca de 15 mil novos casos de câncer bucal por ano. A maioria dos casos afeta homens acima de 40 anos, especialmente fumantes e consumidores frequentes de álcool. No Rio Grande do Sul, estima-se que ocorram mais de 1.000 novos casos por ano, colocando o estado entre um dos em maior incidência proporcional da doença. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura em até 80%, no entanto, muitos casos ainda são descobertos em estágios avançados. Com essa introdução inicial, doutor, aqui, sem querer lhe sugar demais, né? Mas já aproveitando o seu conhecimento, queria que o senhor trouxesse assim um panorama assim da vivência disso, né? Porque quando a gente enxerga números ali, 15 mil casos, né? Então, qual que é a persona, né? Esse paciente que chega no seu consultório com e que tem esse diagnóstico? O perfil dele, né? Enfim. Perfil dele. Bom, você falou, normalmente o perfil, faixa etária, acima de 40 anos. Outro fator é homens em relação a mulheres. 3 vezes mais os homens do que as mulheres são, né, vitimados pelo câncer de cavidade bucal e facial. Muito importante também que nós podemos identificar que normalmente os pacientes que chegam com a probabilidade de ter um tumor de mucosa, que é o tumor de boca, são fumantes, etilistas, pessoas que passaram muito tempo da sua vida em função do seu trabalho em contato direto com os raios de sol, acidentes que podem ser, vamos dizer assim, levar a procedimentos onde haja, digamos, lesões com difícil regeneração. É muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Traumatismos de próteses muito antigas. Aquele pessoal que tem uma prótese há 40 anos,
Ela não tem Aquelas mais popular chapa. Ah, isso mesmo, popular. E ela não tem mais função, né, como função fisiológica nem estética, né, nem na função nem na estética. Mas ela desenvolve lesões na cavidade bucal, lesões na mucosa. E essas lesões elas vão proliferando, ficam lesões que se tornam exofíticas, se proliferam as células de maneira desordenada, outro potencial para um tumor de cavidade bucal. Hoje em dia, tem uma alteração nesse processo todo que a gente observa que ocorrem mais tumores em pessoas com sua faixa etária mais jovem. Antigamente, há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, o tumor era geralmente em função de pessoas de faixa etária mais alta. Está mudando um pouquinho esse quadro. Né? Então, o importante sempre, sempre, sempre é o menor sinal procurar. Muito bem, o senhor fala do menor sinal, mas vamos lá. Quais são esses sinais, doutor? O que Sinais. pode, como é que eu Isso. posso identificar? Olha, eu acho que eu vou lá porque, né? No primeiro lugar, qualquer lesão, qualquer ferida que tenha na boca, vamos centralizar, que tenha mais de 20 dias e não cicatrizou, começa a ser um sinal. Qualquer lesão que a gente estranha pela forma, digamos, ela tem uma forma anômala, não é uma simples lesão porque machucou comendo alguma coisa. A forma dela é diferente, ela tem às vezes um odor característico, como se fosse um pouquinho fétido. É outro sinal. Outras lesões, assim, ó, que são, vamos dizer assim, lesões de mucosa inferior aqui, das próteses totais inferior, que formam uma proliferação de tecido muito grande. Chega quase a ter 2 lábios, que chega a chamar atenção, como é que deixou chegar lá? Outro sinal. São aquelas, a gente chamava de fístula, não sei se é que vai criando assim. Vai criando uma hiperplasia tecidual. Né? E a fístula é quando vai saindo, drenando algumas coisas. Tipo, pode ser um líquido, pode ser pus, pode ser os dois misturados, pode ser uma série de coisas, mas ela drena. E ela cresce como se fosse uma esponja. Olha só. Né? E você abre a boca e a pessoa tem o lábio e mais um lábio. E no segundo lábio tem uma dentadura lá dentro. Muito antiga. Isso também é muito delicado. É relativamente fácil a solução, mas tem que tomar uma atitude em tempo hábil. Entendi. E a melhor forma de tirar qualquer tipo de noia na cabeça é visitar um odontologista, né? Visitar A melhor um coisa cirurgião é dentista. visitar um profissional da área, pode ser o profissional tipo odontologista ou odontólogo clínico, né? Ou o odontólogo que faça Cirurgião. especificamente cirurgia bucomaxila. Então, Entendi. ou um caminha para o outro. Na parceria entre colegas, né? Eu estou com um caso assim, dá uma olhadinha para mim, ou olha. E também acontece de uma maneira bastante curiosa, os médicos me encaminham bastante lesões de boca e de face para mim fazer o diagnóstico, até em comum com eles, né? Chegarmos a alguma conclusão. Sensacional. Olha só, doutor, uma coisa importante que eu acho que a gente pode colocar aqui é essa questão do diagnóstico, como que ele é. Tem vários cânceres que são alguns você tira um pedacinho de tecido ali para fazer o teste e tal, né? No caso, como que é? Isso assim. Biópsia, né, que o pessoal... Isso mesmo. Você chega lá, o cliente chegou no consultório, você faz o exame geral, às vezes pede alguma radiografia, vamos ver, solicita a medicação que ele toma, todo um histórico mais ou menos, nos últimos anos, como é que tem sido o cotidiano dele, etc e tal. Daí o cara diz, eu sou fumante, etc, essa aqui apareceu no lábio, essa manchinha, né? Aí tu examina e tal, propenso a ser um tumor. Aí você, dependendo do tamanho da lesão, você faz a remoção de uma pequena parte. E isso é feito da seguinte maneira. Vamos supor que seria uma tampinha de garrafa, como exemplo, a lesão. A biópsia remove um pedacinho da tampinha da garrafa e um pedacinho do tecido sadio que está ao redor. Vai a doença e o sadio, os dois juntos. Você faz a colocação lá no formal, 10%, tudo direitinho, e vai para um exame anatomopatológico que te retorna de lá o resultado. Conforme o resultado, como você removeu, ela é incisional, ela é por incisão, biópsia incisional. Aí você chama o cliente, chama a família, dependendo, isso você tem um tumor.
Bom, o que é um tumor? Um tumor é um crescimento de tecido atípico. Ele pode ser benigno, é tumor benigno. E se for um tumor maligno, ele é câncer. É a diferença, né? Aí decide se vai fazer, como vai tomar o procedimento para remover essa lesão. E muitas vezes a gente pensa, não, vai remover a lesão e tudo bem, mas não é a lesão, você remove a lesão e quase a metade de todo o lábio, como margem de segurança. E acompanhe por 5 anos todo o processo, para ver como é que as coisas vão acontecer. Se é um tumor maior, que já vem com destruição facial, faz a biópsia igual. Se documenta com ela, faz um descritivo e manda para um centro aonde temos aqui mais perto de oncologia. Não tem aqui, nós não temos aqui como fazer um tratamento assim, num paciente nesse nível. Né? Então, tem um centro de oncologia que é específico para isso, manda toda a documentação e, dentro do possível, mantém um contato com o pessoal para ver a evolução daquele cliente. E o tratamento, para além da cirurgia, é o mesmo que qualquer outro câncer. Radioterapia e quimioterapia. Quimioterapia e, número 1, cirurgia nesses casos, porque eles são muito invasivos. Eles vão mesmo, sabe? Então, tem pessoas assim que em 2, 3 anos se tornam um ser deformado. Não é um ser... Inclusive, eles se protegem com toalha, assim, e tal. Não, para não mostrar. Face, etc., descaracterizou tudo. E existem aquelas lesões que acontecem mais profundamente, mais dentro do céu da boca, por exemplo, mais para perto da garganta ali, doutor? Na orofaringe, na nasofaringe, existe. No palato, que é o céu da boca, nas bochechas, embaixo da língua, na língua, nos lábios, e as de oro e nasofaringe são aquelas lesões que elas proliferam em direção ao aparelho respiratório ou digestivo. Essas são mais difíceis. E a pessoa sente muita dor. Normalmente a pessoa tem muita dor. Né? Porque tu não engole nem a saliva de dor. Então existe sim essas lesões. Todas elas se caracterizam assim, ó. É um carcinoma, normalmente, se for aqui, dependendo, tem nomes em função dos órgãos que dão origem, mas ele pode estar localizado em diversas partes do nosso corpo. Tanto na pele, como na mucosa, da mucosa, no orofaringe, na nasofaringe, na traqueia, né, no esôfago. Lesão de mucosa que é, então, dependendo do local, mas é carcinoma. De glândula, por exemplo, da próstata, adenocarcinoma. É um câncer de próstata maligno. Entendi. Bom, e aí tem dois sinais, né? Então pode ser um tumor benigno, não sei se a gente Tá pode, perfeito. se a gente pode chamar de benigno um tumor, né? Sabe o que o tumor é? Para te ver assim, ó, vamos tentar fazer um exemplo muito simples, tá? Se na tua mão crescer alguma coisa assim, ficar um volume de tecido aqui, é um câncer. Não, é um tumor. As pintas que a gente tem, aquelas que saem para fora da pele, elas são então um tumor? Pode ser, claro, elas são tecidos que cresceram. 99,9% é benigno, sabe? Se é benigno, você trata e tal, ficou bom. Se é maligno, ele vai evoluir e vai se deformando. Aí é maligno. Ambos iniciam como tumor. Benigno para um lado, maligno para o outro. Quer ver características. O benigno, ele é de forma regular, tá? Vamos supor moeda, tá? Vamos supor que, ó, uma moeda. Isso aqui é um tumor benigno. Agora, se já for uma mancha de feijão, de caldo de feijão na mesa, onde ele é todo esparramadinho, assim, cheio de ponta, maligno. O maligno não tem bordos regulares. E o benigno tem. Olha só, uma forma interessante de analisar. E quando chega no seu consultório, doutor, ali, e aí o diagnóstico não é aquele que o cliente espera, como é que trabalha isso? Tá. Quando você diz assim, ó, se refere ao fato que o cliente chegou lá, eu faço os procedimentos, os protocolos todos e tenho que passar pela notícia que ele é um portador de um câncer, né? Aí você analisa assim, ó, se é um jovem, chama a família. Se é uma senhora, chama o esposo. Você traz alguém da família para dar aquele apoio na hora ali, que você vai informar, né? E você informa da maneira mais clara possível e, paralelo a isso, você informa tão claramente quanto informar a lesão, a chance que ele tem de se curar.
né? Não vai dizer, olha, lamento muito te informar que tem um câncer, e daí, daí vai morrer. Né? Não, não é assim. Você chama todo um processo, acolhe, explica, inclusive, se possível, ó, já O gato entrei subiu no telhado. já entrei em contato com o serviço, né, adequado. Você pode ir lá procurar falar com o doutora fulana, eles já sabem de que você tem esse quadro. Leva esse papelzinho aqui que é uma recomendação, leva esse papelzinho aqui que é uma cópia da tua biópsia, guarda a cópia da biópsia pro resto da vida, porque se um dia surgir alguma coisa, já teve? Sim, o que tu teve? Isso, entendeu? É assim, vamos dizer, a conduta é o mais humana possível. Né? Para que a pessoa saia dali olhando um para o outro e diga, não, eu tenho chance. Doutor, tem vários fatores assim que pegam a gente para pensar, né? Por exemplo, a causa, né? Aí tem o fator genético, né, que está presente, né? E aí eu não sei se no câncer bucal também ele tem, se tem a ver a questão, por exemplo, né, de eu ter câncer, qualquer tipo de câncer tem um fator genético. Você teria a chance de passar. Existe um mito ou verdade, daí o senhor até pode nos ajudar, de que existe que o câncer, ele sabe, ele brinca de pula-pula, que ele pula gerações, né? Ou seja, se meu avô teve câncer, meu pai não teve câncer, então provavelmente alguém da minha geração vai ter. Ou se meu pai teve, eu posso ficar tranquilo que é só os meus filhos que vão ter. E assim vai, né? Cria-se assim essas falácias assim no meio, digamos assim, no palavreado popular, né? E aí o outro fator também, o fator externo, né? Ou seja, o nosso comportamento, como a gente come, como a gente vive a nossa vida tal, influencia no desenvolvimento ou não de câncer também, né? Isso a gente já está cansado de ver. Exato. Só que a gente tem algumas práticas que a gente não deixa de lado, né? Por exemplo, muitas são, digamos assim, pressionadas pela própria sociedade em si, né? Por exemplo, essa coisa do trabalho, essa loucura que é o trabalho, então tu não pensa mais em comer com qualidade, tu tem que comer rápido, né? Aí tu come qualquer coisa, tu vai lá no hiperprocessado, tu vai no que for mais rápido de fazer e tudo certo. E aí tu quer desestressar um pouco da vida, tu tá muito ansioso, né? Tu se agarra no cigarro, se agarra numa cervejinha lá no final de semana e tal e coisa, e isso tudo vai influenciando o nosso corpo no decorrer da nossa vida, né? Exato. Qual o peso disso no câncer bucal? É como todo e outro qualquer obesidade, por exemplo, eu sou gordinho, né? Sou sedentário, teoricamente, né? A minha ficha médica está dizendo que, e eu já estou colhendo o resultado disso hoje, já sou hipertenso e já sou pré-diabetes, né? Por causa desta vida que eu levo, né? Se eu tivesse uma vida mais sadia, com exercício físico, talvez eu não tivesse nesse grau. O mesmo acontece com o câncer, né? Assim, quer ver, ó? Vamos fazer um estudo aqui juntos. Ó. O câncer, você falou de diversos fatores e nós vamos ver como é que forma um câncer. Exato. Para ver se ele vem do vô para o bisneto, como é que ele se forma. Tá. Então, as células do nosso corpo, elas têm muito mais, entendeu? Subdivisões que nós aprendemos lá no tempo das aulas de ciência. Mas, basicamente, tem uma membrana, tem o citoplasma e tem o núcleo. Então, todo o nosso corpo tem células com essas partes, só que com características diferentes. Se você se machuca na mão e perde um pedaço um fragmento de tecido, as células vão formar aqui células para a mão. Né? Se for na língua, células para a língua. E assim será em todo o corpo. Você teve uma perda, elas se formam células para aquele lugar, normais e sadias. A célula tumoral, ela é a mesma coisa. Só que a única coisa é que quando chega a um ponto desse processo, no núcleo delas, de uma, duas, três, geralmente uma ou duas, altera assim, a genética do núcleo. Ele muda aquele núcleo. Ele passa a formar. Faz um backup lá. Aqui na pele, célula do fígado. Entendeu? Assim, grosso modo, tá? Ou no fígado, célula da língua. Ela é o quê? Atípica lá, não é de lá? E ela aumenta e prolifera e começa a invadir os tecidos e destruir os tecidos. E cair na corrente circulatória.
Caindo na corrente circulatória, se isso acontece, tem a tal da metástase. O cara tem tumor no pulmão, mais metástase no cérebro, né? Então, aí, porque foi pela corrente circulatória. Então, eles precisam uma alteração da célula em si para aparecer o tumor. E outra coisa, aí que nós falamos antes, vamos dizer, o etilista, o fumante, é isso aí. E tem aquele que também é exposição ao sol. Então, o vô, que ficou a vida inteira trabalhando lá no interior, ele teve câncer de lábio. E morreu com câncer de lábio. Aí supõe-se, Jesus, será que o neto vai ter câncer de lábio? O vô teve câncer de lábio? Bom, se o neto estiver trabalhando no igual o vô trabalhava, tem chance. Agora, se o neto for trabalhar numa agência bancária, que não fica o dia inteiro no solaço aqui, não tem chance. Sabe? Existe, mas ela existe em função do andar da carruagem, da seguir das gerações. Entendi. Olha só que aula que a gente está tendo aqui, e isso é muito importante porque a gente começa a refletir que, principalmente, né, doutor, na medicina, no lidar com o nosso corpo, o senhor estava falando ali, eu estava imaginando o seguinte: agora dá para entender por que às vezes acontece quando tem uma cirurgia de remoção de um determinado tumor, que as pessoas falam no palavra popular, ele voltou, né? É porque ficou um resquício de alguma célula ali e ela voltou a se produzir daquele mesmo jeito ali. É desordenadamente, sabe? Elas perdem o controle. Então não adianta fazer cirurgia que ela vai continuar fazendo aquilo que ela foi programada para fazer a célula. Ela não está fazendo nada errado, né? Ela só está, digamos assim, desalinhada da missão dela. Ela é o errado, né? E outra coisa, aí você falou uma coisa bem interessante. Por que fazer precocemente? Tumor de intestino. É um tumor muito delicado. Agora, se você fizer ele bem no início, não deixa célula nenhuma sair para lado nenhum da história. Fica todo mundo aqui. O médico vai lá e faz a cirurgia, recupera aquele intestino, elimina o tumor e o cara está salvo. Agora, se ele protelar a ida, ele não vai ter no intestino, ele vai ter também no pulmão, no intestino, aqui, lá e lá. Opera aqui, sai lá, opera lá, aparece cá, e aí começou aquela confusão, e a radioterapia, a quimioterapia, e a pessoa vai debilitando, e chega uma hora que você vai a óbito por tumor e por debilidade física. E aí eu queria entender agora, aproveitar então, doutor, entender qual que é, o que é o processo da quimioterapia e da radioterapia por que ela atinge exatamente esse povo que está perdido aí, essas células que estão fazendo o que não deviam fazer? A radioterapia, há uns bons anos atrás, ela era assim, a radioterapia é uma aplicação em altíssima intensidade de raio-x. O que ocorre? Antigamente, tu fazia radioterapia, o cara tem um tumor no osso externo, tá? Fazia aquele negócio aqui assim, atingia tudo. Era um tendão, a pessoa ficava assim, debilitada, judiada, sabe? Ela ficava muito, assim, vamos dizer, sem condições de muita coisa, sem força, sem nada. Hoje em dia modernizou, hoje em dia os aparelhos vão lá. É no osso externo, focaliza aqui, faz aqui. Não pega coração, não pega pulmão, não pega outros órgãos, outros ossos também, costela, etc. Então, a rádio é uma altíssima intensidade. O raio-x para quê? Para eliminar células. Grosseiramente falar, para matar a célula. Não é verdade? Então, tu vai lá e quase tu bota um lança-chamas ali, né? Matou. De uma maneira que o portador dela não morra, né? E a outra é um conglomerado, vamos dizer assim, um estudo feito com substâncias químicas que têm esta função de eliminar os tecidos que estão com câncer. Entendi. É bem duro. Ambas deixam o teu organismo muito debilitado. É porque elas agridem, tu não tem coisa, tu toma um comprimido para dor, e tu não bota ali, tu vai lá no intestino dele e só tira a dor do intestino. Não, tu tomou a qualquer lugar do dor, ele vai fazer efeito. E essa carga da químio, ela vai fazer efeito no geralzão, assim, né? Não tem como tu fazer isso só ali, ela vai haver uma alteração. Isso acontece, mas também muitas vezes é o caminho, né? No caso do câncer bucal, então, doutor, a gente falou aqui dos fatores mais gerais do câncer em si, né? Mas vamos falar agora especificamente sobre a questão bucal, né? Tem essa questão das próteses, né? Que tem uma influência isso? Muito grande. Se você fizer pela técnica, assim, ó, estamos falando há uns anos atrás, a prótese total que você chamou, a chapa.
A próstata tal é uma coisa que hoje em dia já está praticamente, não se faz mais com o advento dos implantes, né? Mas tem muita gente que tem, e tem gente que vai ficar o resto da vida com ela. Ela saiu do protocolo de cada... Vamos dar um pouquinho de margem, uns 7 anos você trocar, ela começa a não ter mais uma função adequada. Mas você valoriza ela porque como tu está habituado, o teu organismo e a prótese se habituaram, e ela está muito boa. E você come, fala e faz tudo. Só que lá assim, no receptáculo dela, ela já não é mais perfeita. Ela começa a causar lesão. Entendi. Essa lesão pode começar uma lesão tumoral. Tá certo. Outro fator vamos ir para outros, né, Sim. fatores do câncer bucal, além dessa questão das próteses, o que mais? O que mais? Fator do câncer bucal, entendeu? Que possa te estabelecer, ou você começar a pensar o quê? Luz do Tabagismo. sol, lábio inferior. Sol. O sol, para quem trabalha no sol, hoje as pessoas já começam a usar protetor. Antes não usava, usar boné ou usar um chapéu, não usava. Porque o câncer se desenvolve assim, ó. É um agente, você quer, esse aqui para ele ter câncer, o que ocorre? Tem que ter alguém, alguma coisa que todos os dias, bem fraquinha, vem aqui e bata nele. Todos os dias, bem fraquinho. Mas isso durante uns 5 anos. Aí vai dar um câncer ali, entendeu? Não é dar uma pauletada nele aqui e dizer, agora tu vai ficar com câncer. É bem fraquinho e por longa duração. Isso quem é isso? O sol. O sol é bem fraquinho, teoricamente, por 10, 15, 20 anos, daqui a pouco dá um câncer no lábio. Né? Outro fator, então esse é o do lábio que você pode E a proteção que o senhor fala é a manteiga de cacau, manteiga e um chapéuzinho. chapéu, para não pegar no lábio inferior. É batata, é no inferior. Tá? Outra coisa, fatores de higiene, escovação, limpeza, né? Esses fatores são muito importantes para não desenvolver nenhuma lesãozinha assim. Por exemplo, entre os dentes desenvolve um tumor bem pequenininho. É tumor benigno. Mas se a coisa evoluir muito, ele pode deixar de ser tumor benigno para tumor maligno. Aí é câncer. Higiene é outro fator também, né? As próximas que nós falamos que foi o traumatismo. Hábitos alimentares, né? Que fazem que você tenha agressão muito forte, entre eles o etilismo, claro, né? Vai queimando a mucosa, é um queimando estranho, não é queimando. A gente tem uma camada de queratina. Se você pegar, se você uma pessoa que gosta de chimarrão, tu botou a tua cuia aqui, botou a tua térmica ali, pega a tua mão, pega a água da térmica e pá na mão, tu voa longe, né? Agora tu bota na bomba e chupa aquele troço. Tranquilamente. E aí, nós temos uma queratina, que é uma camadinha de proteção que não tem aqui e não acontece isso. Então, tudo bem, está perfeito. Aquela história, a água do chimarrão não pode ser acima de 70 e poucos graus. Por quê? Para não estimular a queratina, que ela começa a ficar crescente e aí ela pode desenvolver uma lesão. A bebida alcoólica, ela faz isso, ela começa a fazer a queratina se desenvolve pela agressão do álcool. Olha só. Né? E o cigarro, além de aqui no lábio, pelo calor que ele representa aqui, ó, de ficar no lábio, né? Ele faz a mesma coisa na mucosa, porque ele vai fazendo uma alteração na camada de proteção. E aí por isso que vai crescendo o lábio e vai crescendo cada vez mais. E outros que são, vamos dizer, de etiologia, que você não define por que deu um câncer aqui. É porque ele tinha uma lesão no seio maxilar, ou porque deu uma outra lesão aqui, ou porque ficou traumatismo e nunca foi resolvido, sabe? Ou de uma remoção de um dente lá que ficou um pedaço de dente, aquilo foi machucando. Quando vê, ferida. Ferida não curou 20 dias, já tem que ir lá ver, porque não está no lugar certo, né? São esses fatores basicamente. Vamos ver se eu tenho algum... outra coisa também que é pelo nariz e pela boca que a gente acessa o ar que está contaminado e o ar que, por exemplo, que tem as substâncias tóxicas, né? Esse tumor vai dar mais na garganta, na orofaringe, na nasofaringe, nos seios maxilares, na mucosa nasal. É outra coisa.
Que tal? Olha só, daqui a pouco a gente tem que entrar numa bolha, assim, né? Isso aí, porque o risco ele tá, doutor. Eu queria até trazer assim, porque os comentários aqui estão falando da quantidade de informações, né? E que a gente às vezes não para, né? E não pensa e não analisa, mas eu também sou da tese que se eu ficar pensando sobre tudo, eu vou ficar louco, né? Também. Aí tem que ter um jogo de cintura e a gente ter aquela disponibilidade de trazer algum tipo de ensinamento. Mas e aí, doutor, o que, que a gente pode fazer assim para existe um fator, né, que é dos 40 anos e aí o pessoal que trabalha a questão da próstata, por exemplo, né, tem uma campanha muito forte, inclusive Muito existe grande. preconceito nos próprios homens, né, da questão do exame do toque e tudo mais e tal. No caso do câncer bucal, né, existe assim uma idade determinada, olha, quando você chegar aos 30 anos ou tal idade, é importante que você vá num especialista, né, e possa fazer uma avaliação, qual é a situação, né, porque às vezes tu nem percebe, né, como o senhor mesmo falou, às vezes aquela lesãozinha tá ali, né, não te incomoda, enquanto não te incomoda, vai ali, quando vê, já é tarde demais, Foi né, tarde, né? então, o importante para o diagnóstico precoce é isso, né? A gente determinar uma fase que é mais incisivo disso acontecer, mais propício disso acontecer, não que vai acontecer, e a gente não, eu vou me organizar e vou lá visitar o profissional para ele me dizer alguma coisa, né? Uhum. Porque é bem isso aí que você falou. Nos exames profiláticos do tumor da próstata, você considera a partir de 40 e poucos anos, é bom começar a dar uma olhada, porque ele é um tumor em função de uma atividade hormonal. Né? Já é normal, 50 anos, tem mudança. Né? Então é bom você ter o tabu do toque. Né? Ah, vai no toque, não no toque, o macho não vai no toque, porque assim que o cara se deixar e passar o tempo, ele nem precisa ir mais no toque, porque ele já vai embora. Né? Então tem que fazer o exame para o cara poder dizer para ele, o médico diz, ó, o negócio está tudo bem, daqui 2 anos tu volta. Ou dizer para ele, não está tudo bem, vamos agir porque está bem pequenininho. Só vai saber ainda, né? Sim. Tá. E o nosso caso dos tumores de mucosa, que são tumor de mucosa, tumor da boca, tumor do intestino, tumor, né, de todos os tecidos que têm uma certa umidade, que entram em contato com umidade, né, das vias urinárias, todos são mucosas, só com características diferentes de cada parte do corpo. Boca, eu acho, na minha opinião, que a partir, assim, ó, se a pessoa é sadia, ela não percebe nada, dos 30 anos ela pode pedir para dar uma olhadinha. Ou se ela suspeita, porque existe o autoexame. O autoexame é que nem do seio, né? Faz o quê? A pessoa fica lá na frente do espelho, palpa para cá, palpa para lá, palpa aqui embaixo, palpa aqui, assim, ó, tem uma bolinha aqui, não tá certo. Vai, não interessa se ele tem 18 anos. Mas se está tudo muito bom, que ele faz um autoexame, já eu estou bem, não tenho nada. Vai, quando vai no profissional para ver outras coisas, dá uma olhada para mim, como é que está a mucosa. Então sempre é interessante, mas de 30 anos em diante já dá para pensar assim, vou ver se eu não tenho nada, porque está mudando. E esse exame, ele é só incisivo ou, por exemplo, aquele lá com o cotonete ali e tal, já dá para fazer algum tipo de diagnóstico? Não, ele tem que ser palpação mesmo. Tem que ser. Tu tem que sentir o nódulo. Entendi. Tá? Ou tu tem que sentir, porque muitas vezes tu passa o cotonete e sai um negócio ali, é tártaro ou pus de algum fístula que tu tem, né? Não tem nada a ver. Tu vai olhar, ó, sabe, bilateral sempre. Apertou aqui, tá igual, tá bom. E assim tu vai fazendo. Ah, bochecha aqui assim, vai fazendo, lábio, tá tudo igual, tá bom. É só a comparação um com o outro. Se tiver um ladinho mais Bilateral. alterado... Sempre bilateral, porque te dá segurança. Senão tu pensa, aperta aí, tu vem aqui. Será que tinha aqui? Aí tu volta, entendeu? Tu já vai fazendo a coisa. Muito bem, doutor Lemos. Acho que isso é importantíssimo. E como que está aqui, o senhor faz todo esse tipo de diagnóstico daí? Hoje o senhor atende esses pacientes? Atendo, sim. Esses pacientes sempre, com raríssimas exceções, não é assim, são encaminhados. Os meus colegas ou alguém dos médicos também já lembro, examina, vê para mim se é ou não é, o que tá. Mas normalmente é encaminhado, a gente faz o exame, faz a biópsia, se necessário, quando tu devolve o paciente, tu já devolve ele com o diagnóstico.
né? Entendi. Ele tem isso, ele não tem nada. Eu estou com uma cliente aí, que o médico me mandou, ela está com uma discreta lesão de glândula parótide, dessa glândula aqui, assim, ó. Mas tá ali, não aumenta, sabe? E com uma senhora de idade, já bastante idade. Então eu propus um tratamento de tantos em tantos meses, fazia um exame, um ultrassom, para ver se aquilo aumentou. Se aquilo não aumenta, não mexe. Porque às vezes tu vai, porque eu vou e faço e acontece, aí exacerba o problema. E aí tu arruma um problema maior que ela tem. Ela tá bem, come bem, dorme bem, tudo certinho. Não aumentou? Deixa. Só se houver um motivo claro. Pode fazer a cirurgia de parótide. A parótide tem um nervo facial. Por qualquer coisa que nem é por imperícia, não, pode acontecer, aí fica com uma deformidade na face. Tem que ponderar, né? Mas no resto, fora isso, vida normal daí. Entendi. Tá certo, doutor Lemos, muito, muito bom a gente poder falar desse assunto. Tem alguma ação que vai... Eu tinha outra doutora, eu acho que... A Maria Tereza, ela tá de férias. Tá de férias, né? Aí ela passou a bola para nós. Porque na verdade, assim, esse mês agora, mês de maio, é o mês vermelho. Então, é o mês de prevenção e combate aos tumores de boca, né? Então, por isso, essa importante palestra, né? Na verdade, é uma live importante para o pessoal se autoavaliar, verificar se tem alguma lesão, fazer o autoexame, né? Verificar a sua boca. Olhar, ver se tem algo diferente, algo que possa modificar, né? E hoje não tem mais idade. Então, nós tivemos uma paciente com 30 e poucos anos, né? Que veio achando que era só uma fístulazinha. E ela achava que era uma afta infeccionada. Doutor, uma coisa que eu percebo, tem algumas prefeituras e alguns municípios assim que até realizam, né, da mesma forma que se tem hoje toda uma... Não estou dizendo que isso está errado, muito pelo contrário, está correto. Tem toda uma mobilização, por exemplo, para fazer os exames de mama no mês de outubro, né? Esse exame da mucosa, ele está hoje, por exemplo, dentro dos exames pagos pelo SUS, por exemplo? Não sei te dizer. Dentro... Mas acredito que sim, pelas informações que a Maria Tereza me passou, é feita uma campanha, né, na rede pública. Nas estratégias de saúde da família e tal, dos dentistas. Isso aí. Inclusive, a gente fez um folder e encaminhou para o pessoal, né? Para o autocuidado, para fazer essa parte de diagnóstico, verificar se tem algo diferente, algo que possa ser comprometedor na sua saúde, né? Para procurar os profissionais da área específica e verificar essa questão do autoexame. Certo. Doutor, além aquelas lesões que saem fora do plumo, como diria, né? Que viram feridas, enfim, manchas também são fatores? Tipo, eu tô com uma manchinha vermelha aqui no lábio diferente, ou esbranquiçada. Tem. Isso mesmo. Né? As manchas esbranquiçadas que surgem na nossa mucosa, pode ser em extensão grande, extensão pequena, né? Essas manchas, elas têm que ter uma característica assim, ó. Se você pegar uma gaze e esfregar ela, e ela não sair, ela é uma lesão, não digamos pré-câncer, ela é cancerizável, né? É digna de um tratamento, tá? É uma leucoplasia. Leucoplasia é uma mancha branca. Tá? Não quer dizer que uma leucoplasia se transforme num tumor maligno, que é um câncer, né? Não, mas quem tiver, procure o profissional para ter um acompanhamento. E a eritroplasia é uma avermelhada que também desempenha uma semelhante função, é um acompanhamento. Ela não vai dar o tumor, se você não se cuidar, ela não vai dar tumor nenhum, tá? Normalmente são essas manchas mais que acontecem, a mancha
A leucoplasia, que é branca, e a eritroplasia, que é vermelha, e tem as lesões de língua, que chamam língua geográfica, ela é cheia de desenho. Também não vai dar câncer nenhum. É uma característica. Entendi. São várias coisas para a gente observar, né? Da mesma forma que no câncer de mama, né? Da próstata, tem todas as formas. No bucal também tem alguns tipos de... Tem bastante diversificações quanto à etiologia e as formas. Essa do lábio que para mim foi a novidade, assim, né? Tipo, da exposição ao sol, porque imagina, né? Quando a gente sempre se coloca, eu particularmente tenho um pouco esse conceito na minha vida, assim, de independente de qualquer coisa, antes de criar uma opinião sobre o assunto, me colocar no lugar daquela pessoa, naquela situação, para ver como eu me comportaria ou como eu visualizaria aquilo, né? E eu vejo, por exemplo, no nosso mercado de trabalho, que não há uma preocupação, por exemplo, na construção civil, a gente pega, né? Todo mundo fala de EPI, né? Tá bem, EPI é importante, né? Para garantir segurança, mas tem outras seguranças também, que esses trabalhadores que estão expostos ao sol, muito mais perto do sol do que a gente, em cima de prédios e tal, né? Muito tempo. Né? E 5 horas, 10, 8 horas, 10 horas por dia, né? Então não adianta ele só estar de luva, só estar com cinto, né? Ele ou de capacete não faz sombra, né? Então precisa ter esse cuidado também com essa questão da saúde, da exposição ao sol, porque a gente sabe que a nossa camada está cada vez menos protetora, né? E os raios que são maléficos para a gente, eles estão conseguindo passar da nossa camada aí, e a gente tem que se cuidar cada vez mais, né? E o nosso agricultor, então, nem se fala, né? Lidando no meio da lavoura, lá no sol de 40 graus. Então, esse tipo de coisa que a gente acha que, eu trabalhei a vida inteira exposto ao sol, né? Tá bem, mas agora a gente sabe que isso não faz bem, então vamos achar um outro jeito, né? Claro. Nem todo o trabalhador que trabalha ao campo, né, teve câncer de lábio. Uns tiveram, outros não tiveram, seu organismo teve mais resistência, né? Mas é bem assim mesmo, sabe? Tem que ficar de olho, tem que cuidar, não pode deixar... Hoje já está mais assim divulgado, mas não pode deixar esses fatores agressores, né, se fazer de presente ou atuarem sobre você. Doutora, e aproveitando aqui também a sua estada aqui e a questão aqui das suas especialidades aqui, além dessa questão, o senhor trabalha muito também a questão da recomposição facial, né? Isso também é o câncer de face também é um tipo de câncer, né, que tem crescido e tal. E como ele se manifesta? Porque é diferente, né? Porque ele acaba não sendo interno, né? Ele é mais externo, né? O câncer de face, ele tem uma coisa diferente do câncer bucal. Enquanto ele for extremamente facial, pele, ele é melhor de tratar. A intervenção cirúrgica é mais fácil. E o próprio tratamento conservador. O Dr. Piva faz lá um tratamento com crioterapia dessas lesões pequenas, ele resolve, né? Não precisa tu fazer uma incisão, a céu aberto e tal, só quando for muito avançado, mas ele tem um aspecto que ele é melhor de tratar. E em relação ali às coisas, assim, a minha área, eu faço cirurgia bucomaxilofacial, né? Atendo no hospital aqui, no hospital de Silva, Tapérez Moço, nos 4, né? Quando sou chamado. Faço dor orofacial, que é uma outra área, que é da medicina e do odonto, dor orofacial, né? Faço os implantes, faz muitos anos que eu faço implantes. E agora a gente está fazendo no Paraná, começou o ano passado, um curso, esse sim, é cirurgias estéticas da face. É só cirurgia face, por fatores estéticos. Vai até junho do ano que vem, 2 anos e meio. Eu vou cada um tempo, passo uma semana lá, sabe? Então essa área que agora eu estou mais me envolvendo gradativamente, que você falou das recomposições faciais. Isso é uma coisa. E também, não só do fator da doença, mas o fator estético, né? E hoje está tendo muito esse apelo, né, doutor? As pessoas não estão mais concordando com aquilo que Deus lhe deu, né? Estão buscando formas, está tudo certo. Não estou fazendo uma crítica aqui, né? Mas hoje acaba sendo um fator também de vida para as pessoas, né? E é muito importante, você falou algo que isso aí tem que ter muito... A ciência dessa nova ciência, qual é? É você fazer a coisa ponderadamente, não fazer exageradamente.
Porque tem acontecido que você vê pessoas que eles foram além, sabe, do necessário. E daí para retornar, retorna, mas é mais demorado, é complicado. Então a arte está em tu fazer, sempre deixando uma pequena margenzinha para tornar as feições, o olhar daquela pessoa, ou a quem a ela se dirige, não note tanta diferença. Nota que está melhor, mas não está. Trocamos tudo, sabe? Criamos um novo rosto, né? Na verdade, a gente fala hoje que é o harmonizar, né? A harmonização facial. Ela é para harmonizar, para deixar... a gente fala assim que o menos é mais. Então, você vai fazer um ácido hialurônico, faz uma determinada quantidade para que melhore, mas que não seja um exagero, porque o exagero sempre vai acabar ficando feio. Sabe, né? que eu esses dias eu estava vendo ali na rede social, tal, no TikTok, daí apareceu lá um filtro lá que criaram lá no TikTok da chamada simetria facial, né? Ou seja, de você ter um rosto simétrico, né? E aí o filtro te dá essa possibilidade, ele pega, escaneia teu rosto e ele amassa teu rosto Torna a ponto, simétrico, né? Simétrico. Eu não me gostei, doutor. Não. Não me gostei. Tá Não. bom do jeito que tá. Nós somos totalmente assimétricos. Nós não somos simétricos. E é a nossa característica, né? Aquilo ali, sabe, tem tanta coisa que o pessoal está naquela fase, vamos dizer, de entusiasmo, né? Aquilo parece que agora vamos para frente, vamos fazer. Tem que ter o bom senso, senão tu passa do ponto. Certo. No afã de fazer muito, tu passa do ponto. Mas é legal, é bonito, é gostoso de fazer, mas tu tem que ver que teu paciente gostou, e não é muito fácil, porque tu vai pegar uma pessoa que ela te pede assim, ó, seguinte, eu vim aqui porque eu tô com isso aqui para fora assim, isso aqui também e tal, mas lá na cabeça dela, ela tá se imaginando de um jeito. O fofão. E depois, assim, mas agora eu vou lá e faço e vou ficar assim, e tu faz a cirurgia e não é assim. Até o senhor falou, doutor, tipo, essa coisa, tem algumas pessoas que têm uma genética, por exemplo, que tem a bochecha mais caída, assim, né? Mais elaborada, assim, mais para fora, assim, e mais caída, bem tipo bulldog, assim, que a gente brinca até, né? E isso tem como regularizar? Tem. Regularizar, não sei se é a palavra certa. Olha só, nossos esqueletos faciais, eles se dividem em 3 grupos. Tá? É o normo, é o do meio, o médio, é o dólico, que é um rosto comprido. O osso, o esqueleto facial é comprido. Entendeu? E o outro, que é o Brackman, que é o mais quadradinho, onde a pessoa é quadrada. Então, dependendo do teu tecido ósseo, tu vai ter a bochecha. Não é verdade? Então, muitas vezes tu modifica com cirurgia alguns ângulos do tecido ósseo e tu modifica esse detalhe aí que você falou. Então não tem nada de tirar fora um pedaço da bochecha lá. Nada. São só modificações internas. Que legal. E aí o senhor tem várias caras ali que para cliente ter ideia mais ou menos de como vai ficar ali. Se botar tantos ml de botox aqui, pode ficar assim. Porque eu acho que hoje, assim, dependendo da certa idade que a gente chega, né? Principalmente quem tem uma vida social ativa, né? E que está em vários espaços e tal, e não quer ser julgada pelo olhar do outro. Eu não quero que apareça essa ruga aqui, esse pé de galinha quando eu vou dar o meu sorriso, eu quero, né? Tá tudo certo, eu acho que é por aí mesmo. Aí vai botando um pouquinho aqui, ali e tal, para ficar com aquela harmonização, como diz muito bem a Rose aqui, né? E isso é uma coisa que já está no cotidiano do orçamento, por exemplo, das famílias, porque daí depois também tu chega ali, ele não dura para sempre, né? Tu vai ter que ficar repondo, né? Eu acho que é assim, né? Não sei. Bem assim, porque quando você faz um procedimento desses, para melhorar, né? Que eu envelheci, caiu a bochecha, o nariz e tal. Não te esquece que você vai melhorar com a cirurgia, mas que tu vai continuar envelhecendo. Então, daqui uns tempos... Sim. Não vai parar, né? Não, parou bem onde eu queria, né? Não, tu vai continuar envelhecendo, é um processo fisiológico, né? Então, daqui uns tempos, tu tem que fazer o acompanhamento que tem que fazer parte desse processo. Tá certo, doutor. E aí, já que o senhor entrou nesse assunto, eu queria perguntar para o senhor, vai chegar algum momento que a gente vai chegar nessa fase aí, na tecnologia, da gente descobrir um jeito da gente não envelhecer tão rápido, pelo menos? Eu acho que vai. Que vai chegar sim, claro que vai.
Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas que vai chegar uma época que a gente vai ter mais controle sobre o nosso corpo, a parte estética do corpo, mesmo funcional, que, por exemplo, quer ver, olha só, coluna é uma coisa que todas as pessoas basicamente têm dor na coluna, né? Mas é muito difícil tu falar com uma pessoa que não tem dor, ou que não teve dor, ou que não tem hérnia de disco, ou que não sei o que mais, e papapá. Uma vez conversando com um neurologista, que ele já um cara, era professor da universidade, ele era diretor do CTI do hospital, um cara de uma cultura fantástica, né? Neurologista. Eu tratava com ele por causa da minha coluna. E como foram muitos anos, a gente ficou muito amigo. E conversando no consultório dele a respeito, por que todo mundo tem essa dor de coluna? Por quê? Para não ter, tem que morrer cedo, então, nós pensamos assim. Porque na evolução da espécie, nós ficamos, vamos dizer assim, bípedes, e nas duas pernas, muito mais cedo que devíamos. Nós tínhamos que ter ficado mais alguns anos e tanto, e vários, andando de 4 pés para poder fortalecer melhor a parte esquelética da coluna. Olha só, agora a gente remeteu lá para nossa evolução, e exatamente isso, né? Tudo está muito rápido, né, doutor? E aí eu acho que também as gerações futuras também vão pagar um pouco o preço das nossas tropeçadas hoje aqui, da gente querer ir muito rápido em muitas coisas nesse tempo que a gente está, né? Mas é isso aí, a evolução humana, a gente é só um grãozinho de areia em todo esse processo, né? Apesar de acharmos que duramos pouco, né? Eu acho que a gente quase nem dura, né? Porque o tempo de existência aí, vamos botar no melhor dos cenários, que a gente vivesse 120 anos é muito rápido diante da evolução humana, diante do mundo, né? Então, nós somos só uns breves passageiros que aqui estão. Mas, doutor, é sempre um aprendizado enorme aqui poder conversar com alguém com 50 anos de experiência. Está me dizendo que o ano que vem, esse ano, né? Em janeiro? Fiz 51 Fez 51 em janeiro, né? Então, cada vez mais, e também eu vejo todo santo dia aqui que esse negócio também de que se aposenta e para, não existe, né, doutor? Não. Não tem como. Sabe, vou te contar, eu tive uma linda ilusão. Quando eu me formei, nos primeiros anos que eu trabalhei, eu pensei, quando eu tiver uns 35 anos de trabalho, 37, por aí, eu me aposento, estou cheio do dinheiro, vai ser uma beleza, sabe? Pois é, não foi. Não foi. Mas tá bom, mas nem é por obrigação, né, doutor? É por vontade mesmo, né, da gente... E a gente tem que estar aprendendo, sabe? Porque esse curso, por exemplo, lá no Paraná, quando surgiu o curso, eu pensei, meu Deus, eu me meti num curso no Paraná, 2 anos e meio, para fazer estética de face. Mas depois eu pensei, mas peraí, por que não? Somos 8 ou 9 alunos, né, no grupo do Brasil inteiro. Tu conhece pessoas, o mais velho sou eu, mas depois de mim, eu acho que é 45, o resto tudo para baixo. Né? Vou fazer 74 agora, esse mês que vem. Né? E aí o que acontece? É bom. A Rose, grande parte dessas reuniões, ela vai junto, já está do curso praticamente, já chamam ela para dentro da sala. Então o que é? É uma nova cultura, além da cultura específica, é a cultura nossa, do ser humano, do convívio. Do crescimento entre seres, porque cada um tem uma etnia de vida, cada um tem um jeito, tu aprende com todo mundo aprende com todo mundo, é impressionante. E o senhor também, né, quando o senhor entrou na profissão lá 50 anos atrás, o senhor tinha uma ideia, né? Exato. Né, de como seria o seu papel nesse mundo, né? Talvez hoje a sua atuação profissional esteja 70% fora daquilo que o senhor imaginou quando o senhor se formou lá, né? Quando eu me formei e tu começa a trabalhar e tu tá tateando. Até que dali uns 3 ou 4 anos pintou a cirurgia, porque eu não ia fazer cirurgia, ia fazer ortodontia. Mas pintou a cirurgia do falecido doutor Orsini, doutor Eurico, me chamava, na época tinha 2 hospitais aqui, me chamava para atender os acidentados lá no hospital, e eu comecei a fazer cirurgia e comecei a gostar. Aí fui fazer mestrado, eu fiquei 4 anos fora, fiz mestrado em cirurgia, em 80 a 84. É isso aí, muda muito. Rose, também é um prazer, a Rose não falou muito aqui, mas a gente sabe que muito da qualidade, né, do consultório do Dr. Lemos tem também a mão da Rose ali, né, que é quem
quem comanda ali, na verdade, o senhor só comanda o bisturi, eu acho, né, doutor? É ela que manda. É ela que comanda toda a coisa ali. E uma querida, e vê também sempre esse olhar, né, de prestar um serviço, né? Porque o objetivo hoje nosso aqui foi entrar nessa vibe aí do Maio Vermelho, né, também para o câncer bucal, né, temos o Maio Amarelo, né, para a questão da saúde mental, temos vários meses coloridos aí, né, o nosso calendário é um repleto de cores e está tudo certo, e todas elas têm a porta aberta aqui na rádio para a gente fazer o nosso papel como canal de comunicação também, né, isso é muito importante. Então a palavra final é de vocês. O que mais vocês querem trazer de informações, arroz e... Eu tenho uma coisinha aqui interessante, quer ver? Olha só, gente. Olha só. Câncer bucal continua sendo o 6º tipo de câncer mais comum no mundo. Na maioria dos grupos étnicos, a prevalência do câncer bucal é 3 vezes maior em homens do que em mulheres. É uma observação interessante, né? Você viu, olha só? E eu acho que a questão de ser mais incidente em homens tem a ver com o comportamento, né? Eu acho que nós homens somos mais desleixados nessa coisa do cuidado e também né, bebemos mais, fumamos mais, né? Abusamos demais, tudo isso eu acho que está relacionado ao comportamento dos homens, né? Também a questão, após a pandemia ali, teve um aumento do índice de tumores, né? Tanto bucal quanto a nível de corpo todo, né? Então, talvez aí entrou também a questão dos jovens, que há uns anos atrás se falava em tumor em pessoas mais de idade. Hoje a gente vê que já tem crianças com tumor. Então, é um alerta aí importante para as pessoas se autoavaliarem, verificar se tem algo diferente, uma mancha diferente, uma lesão na boca, no lábio, na língua, na região do céu da boca também. Passar o dedo, fazer uma avaliação no espelho, ver se tem algo diferente que deva ser verificada, né? Muito bem. Isso aí. Feito o brinco, doutor. Pessoal, agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui, trocar opinião. Como eu sempre falo, a gente sempre aprende e, dentro do possível, colabora. A presença com vocês aqui da rádio, eu prezo muito, quero muito bem a todos, né, e estou à disposição. Quando precisarem de mim, é só pegar o ônibus. Né? É bem rápido, né? Tá e tudo aí certo. ele tá ali. Tá, E gente, só para obrigado. lembrar a nossa audiência, né, o Dr. Lemos aqui é na frente. A gente tava brincando antes por causa disso. O consultório dele é na frente da porta aqui da sala da Rádio Cidade. Então a gente é vizinho de porta aqui. E aí chegando aqui no Dr. Lemos ou chegando aqui na Rádio Cidade, a gente se encontra. Muito obrigado pela essa entrevista e pelo papo esclarecedor aqui. Mandar um abraço para a Noeli Guedes, que ela diz aqui que trabalhar é uma terapia para não cair no comodismo e na depressão. Bora trabalhar mais uns 3 anos, se Deus assim permitir. Ela disse que já está com 70, então tá indo nessa perspectiva. Tá indo bem. Tá indo bem, né? Aqui também ela fala fazer uma cirurgia por dentro também é importante para a gente se deixar aí, né, e se pegar mais desse lado espiritual também e deixar de lado o estresse, a incomodação e a preocupação, né, com o mundo externo. Eu acho que é um bom elemento também. Excelente profissional, diz a Janete Braga aqui, e pessoas. Também a Venilda Marangol mandou um abraço. A Necildo da Silva Machado diz: grande profissional, já me atendeu. Odete Barzotto, excelente esclarecimento, muito boa entrevista. A Ruani Pellegrini também, parabéns, doutor Lemos, pela excelente aula. A Jussara Martins, um excelente profissional, foi meu dentista que me fez cirurgia de lábio lupurino e excelente pessoa, muita gratidão. Eu tinha 8 anos e hoje estou com 55, Deus abençoe. Olha só, doutor, que história linda, né? Essa tinha lá, viu? Me mandou o convite de casamento. Olha só. Casamento. Olha esse pô. Que coisa boa, né? Que história linda, né, doutor Lemos? Eu estava lembrando da outra entrevista com o senhor guarda as fichinhas de todos os clientes ali, né? Da forma física, né? Para guardar com carinho cada uma dessas histórias. O Adelar Rodrigues também, um abraço, doutor Lemos, profissional exemplar para futuras gerações da odontologia, sempre se aprimorando na sua área.
também a Ivete Adrian, muito importante essas informações. A Doris Marley Spengler também, bom esclarecimento. Doutor Lemos, ótimo profissional. Enfim, um comentário do pessoal, depois vocês podem responder todo mundo e mandar um abraço para todo mundo. Eu só estou um problema com a minha tela aqui, ela tá, de vez em quando ela dá uma espreguiçada e dá uma travadinha aqui, mas o áudio segue sempre no mesmo rumo. Obrigado, doutor Lemos. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo, agradecendo aqui a participação dos nossos convidados, para a gente sempre trazer esses temas aqui para refletir com a nossa audiência. Deixa eu preparar um bloco aqui para a gente deixar rodando e nós fazer a foto aqui tradicional aqui no estúdio com os nossos convidados. Deixa eu ver aqui, só organizar aqui. Sozinho a gente às vezes dá uma travadinha aqui. E aí a gente já traz aqui as informações. Uma mesa nova, as cadeiras novas.